Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e a minha entrevistada de hoje é uma maranhense que veio ao mundo para cantar para quem quiser ouvir. Nasceu Rita de Cássia Ribeiro e se tornou Rita Benedito. Do coro sinfônico no Chile às rodas de samba, de Montreux ao Grammy, de lenha ao techno macumba. Rita é religião, ritmo e ancestralidade. Celebrando 4 décadas de carreira e músicas, novos trabalhos, Rita revisita com a gente suas raízes, seu presente e seus encantos. Muito bem-vinda, Rita. Obrigada, querida. É um prazer imenso estar aqui com você. Prazer é todo meu estar aqui com você. Rita, tua história passa pelo Maranhão, Chile, São Paulo, Rio de Janeiro e o mundo. E o mundo, é isso. Em que momento você percebeu que não apenas cantava, mas que a sua obra dialoga com ancestralidade, identidade e espiritualidade? Desde o Maranhão, porque eu vivo no Maranhão. A minha terra é uma terra muito intensa, assim. Todo mundo tem sua terra, vê sua terra com intensidade, mas o Maranhão é um celeiro muito grande de cultura. Sim. No Brasil, eu digo que o Maranhão, junto com Pernambuco e Bahia, formam a tríade do Nordeste de muita ancestralidade. Para você ter uma ideia, o Maranhão tem o maior número de quilombos reside no Maranhão, grande número de comunidades indígenas também tem no Maranhão. Então eu cresci nesse caldeirão artístico, né? Ali mesmo eu percebi que eu tinha todos os elementos que poderiam constituir a minha trajetória artística, né? A gente é do Nordeste, eu sou do meio Norte, Maranhão ali é meio Norte, né? Sim. Então a gente fica um pouco distante do Grande Sul, né? Sudeste, onde as coisas aconteciam e aquela perspectiva da arte ainda era um pouco distante. Eu sou de uma família de 11 irmãos e minha mãe me queria médica, me queria veterinária e essas coisas todas. Mas a louca, né, já tinha na veia, porque meu pai era músico, a veia musical, e eu falei, não, eu não vou ser nada disso, minha mãe, desculpe aí, mas eu vou acreditar no sonho de ser artista. E aí eu entrei na cultura popular maranhense para entender todo aquele universo, inclusive religioso, porque a encantaria, o tambor de mina do Maranhão é muito lindo, é muito forte, todas essas manifestações, e ali eu fui estruturando a minha história. Eu comecei com canto coral, mais de 10 anos cantando em coral, fui parar no Chile. Sim, canto coral de igreja, né? Não, de escola mesmo, não era canto de... Era canto de escola, não era de igreja. Não. A cultura popular maranhense, o erudito no Chile. Como é que essas diferentes camadas construíram a sua voz, a sua identidade como artista? Eu acho que isso cria uma diversidade, né? Você não fica preso a nenhum rótulo. Eu acho que eu não tenho assim... eu sou uma cantora popular, de música popular, contemporânea, pop, brasileira, assim. Eu não estou em nenhum gênero específico. Eu acho que minha voz, assim, ela se adapta ao samba, ela se adapta à balada, tanto que meus discos têm balada, tem funk, tem todos esses gêneros, assim, né? Só que chega uma hora que você vai delineando, assim, qual é a escolha que você quer? Eu escolhi a cultura popular brasileira, especialmente partindo das principais raízes estruturais da cultura brasileira, que é a raiz afro-ameríndia, né? Que é uma coisa que afirma a nossa identidade. Eu acho que o Brasil, ele vive um problema, na minha opinião, assim, muito sério com a afirmação da identidade dele, cultural. A gente tem, assim, um legado fantástico de toda a cultura africana, né? O que foi trazido da África para nós, além dos povos originários, que já nos dão muito subsídio cultural. No entanto, a gente está sempre naquela, como dizia o grande mestre Tom Jobim, naquele sentimento de vira-lata, de copiar o de fora, né? De que o melhor é o que está fora da gente, até por conta de toda a estruturação do nosso país, 300 anos de escravidão, 20 anos de ditadura. Então a gente fica um pouco assim querendo se afirmar, sendo que a gente tem uma das culturas mais fortes do mundo, só precisa de investimento. Então eu me estruturei na cultura brasileira e disse, eu vou atrás dessa história. E nos anos 90, você, Zé Cabaleiro, Chico César, estavam em São Paulo batalhando, né? Como eu te falei, não dá pra ficar, né? O que aqueles anos te moldaram você como uma artista, mulher nordestina buscando espaço? Olha, sofri muito preconceito, assim, muita dificuldade, muita resistência, assim. A gente chegou com uma mão na frente e outra atrás, né? Tipo,
vamos ver o que dá. Cantar em bar, fazer projeto, entrar nos esquemas de shows possíveis, tentar montar uma banda. Foi bem difícil, mas assim, aquela história, eu quero isso, então eu vou atrás. O Chico e Zeca começaram a morar juntos, né? E eu morava na frente deles, a gente morava um na frente do prédio, na frente do outro, então a gente se encontrava todo dia, e cada um com o seu projeto, e fazia música junto, e a gente sabia que uma hora alguém ia disparar primeiro. O Chico veio logo com tudo, né? Veio com A Primeira Vista, ele foi lançado assim no mercado, todas as cantoras querendo as músicas dele, e eu e Zeca ali esperando esperando a vez de vocês, né? Mas aconteceu. O Tecnomacumba já é um capítulo na música popular brasileira, né? Quando é que você sentiu que aquilo que começou num insight num terreiro, né? Ia virar uma estética, um movimento... Quase um gênero. Uma liturgia musical, eu diria. Olha, quando eu gravei o meu primeiro disco, que é o Rita Ribeiro, quando ainda eu assinava como Rita Ribeiro... Sim. Lá por 97, eu fui num terreiro do Maranhão, em Cantaria, e eu ouvi um ponto da Cabocla Jurema. Eu me arrepiei toda, eu fiquei muito emocionada. Como é que era esse ponto? Jurema deu um estrondo que toda a terra estremeceu, por onde andam os companheiros da Jurema, que até hoje não apareceu. Jurema! Quando eu vi aquilo, que eu vi o ritual, que eu vi as pessoas dançando, o tambor tocando, eu falei, gente, isso é uma catarse, isso é um transe sagrado, mas que também pode ser projetado para um palco, para um festival, para uma pista de dança. Eu fiquei com aquela viagem na cabeça, porque eu vi que os dois elementos de catalisação de energia era música e dança. Não interessa. Ali tinha a questão do sagrado, que a gente tem que ser preservado, mas eu poderia levar tudo aquilo para um lado profano, sem profanar o sagrado, de uma maneira que a música e a dança fossem os grandes catalisadores da energia. O toque do tambor, os ogãs também é muito lindo, né? E a nossa cultura. Então, eu pedi pro Pai de Santo, perguntei se eu podia gravar, aí gravei no meu primeiro disco o Ponto da Cabocla Jurema, já misturando beat eletrônico, né, música eletrônica, com o tambor da mata. E quando eu lancei o disco, chamou a atenção da mídia para saber o que era aquela mistura. E eu tentando explicar, eu dizia... Aí me veio na cabeça o nome. Isso é uma tecnomacumba. Mas por que tecnomacumba? Eu digo, porque é uma macumba tecnológica. Não era tecnomusic, que depois surgiu esse gênero tecnomusic. Era tecnologia a serviço da música. Samplear o som do tambor, pegar ele e dar um peso mais forte nele. Então, virou tecnomacumba a partir de 1997 com o Ponto da Cabocla Jurema. Maravilhosa. E esse teu projeto levou para os palcos a força dos orixás, né, dos caboclos, e a mitologia africana. Por que será que essa mitologia africana é tão pouco conhecida no Brasil, tão pouco falada, né, divulgada, e de que maneira o seu trabalho ajudou a dar essa visibilidade, essa mitologia africana? Olha, eu acho até interessante você colocar isso, porque eu vivo falando que a gente tem que tratar o panteão africano, dos deuses e deusas africanos, como mitologia. Assim como a gente fala da mitologia grega, romana, existe a mitologia africana. Tudo, minha gente, vem da África. Tudo. Eu acho que o mundo nasce na África. Só que a gente vive aqui, como te falei, um processo de colonização, né, de apagamento, inclusive, do povo originário, ameríndio, né, cultura. Você escuta a música indígena na rádio, você escuta os indígenas. Agora sim está tendo um movimento mais forte sobre isso, mas mesmo assim foi apagado. Sim. E a mesma coisa é com a cultura negra. Ela está sendo todo tempo apagada, como se fosse uma coisa estranha a nós. É nosso, está dentro da nossa história, da nossa pode ser uma coisa constituída do brasileiro, é a referência afro-ameríndia. Aí o que acontece? Se não tiver pessoas que queiram dar a cara a tapa, gente, eu dei cara a tapa, tô dando até hoje. com maior tranquilidade, mas assim... É punk, porque fica cantando. Quando eu resolvi gravar Tecnomacumba, os donos de gravadoras disseram que eu estava jogando minha carreira no lixo. Isso é um absurdo. Eu falei, como? Aí eu tive que partir para a independência, porque eu falei, bom, eu vou mostrar para vocês que eu não tô jogando minha carreira no lixo, porque eu sei muito bem o que eu tô fazendo.
E assim, nunca foi fácil o caminho. Sempre foi... Porque primeiro eu escolhi macumba. Um termo que tem um sentido muito maior, mais amplo, mas que as pessoas pegam sempre na questão do pejorativo. Ah, macumba, coisa do demônio. Quem é o demônio, gente? Quem é o demônio? Onde vocês criaram essa pessoa? Entendeu? O demônio é a maldade da galera, né? Da cabeça das pessoas. E aí eu acabei criando e fui com ele. Não, você tem que trocar. Não vou trocar, gente. Não vou. A macumba, por incrível que pareça, é um ritmo, um gênero, é um ritual muito presente, inclusive na cultura do Rio de Janeiro. Sim. Assim como o tambor de Minas do Maranhão, o batuque é do Rio Grande do Sul, o Xangô é do Pernambuco, todos os lugares têm um nome. E no Rio de Janeiro, a macumba, ela é muito forte presente. E você transita muito bem entre os vários ritmos, reggae, bumba meu boi, baião, jazz, MPB, eletrônica, música de terreiro. Como é que você define essa identidade múltipla que te acompanha sempre? Eu só posso dizer que é Rita Benedito, porque eu nunca tive nenhum receio de me aventurar. Na arte, pensa que a gente não tem receio de se aventurar. Porque senão você é levado por um caminho segue esse caminho, você só canta baladas, ou você só canta reggae, ou você só canta isso. Não, eu sempre, nos meus discos, quem conhece meus discos anteriores, Tecnomacumba, vai lá ver um monte de baladas. Ah, você canta baladas lindas. Ah, você canta reggae. Eu digo, gente, eu sou uma cantora. Cantor tem que cantar, né? E cantar da melhor maneira que ele puder. E ter uma proposta, não só cantar, mas ter uma proposta. Eu durante todo o meu trabalho, quis ter propostas. Meus discos são quadros. Eu digo assim, vou pintar todo esse quadro musical para que ele fique para a eternidade, que não seja uma coisa que se desfaça rapidamente. Tudo bem, não fiquei milionária, tá, gente? Não ganhei um jatinho nem nada, porque quando você... Mas também esse não é o nosso objetivo de vida, é? Não, o meu não era assim, dinheiro a gente quer ganhar, né? Mas eu digo assim... Quando você tem um projeto de vida... Mas é viver bem, não é ficar trilhardária, não é ter um jatinho, não é ter uma ilha, Mas né? sabe o que eu te digo? Eu gostaria muito de ter, de ganhar muito dinheiro fazendo a arte brasileira com Tecnomacumba, um projeto que fala da cultura brasileira, fala da cultura dos terreiros, fala das nossas raízes. Por que não? Né? Por que não? E o Tecnomacumba virou bloco em 2024, certo? E aí eu queria saber... Vai desfilar agora em 2026. Vai. E como é que é pra você colocar essa sua energia, essa sua ancestralidade no Carnaval do Rio de Janeiro? Pra mim é uma vitória, né? Primeiro porque, querendo ou não, a gente, por não ser do Rio de Janeiro, nascido no Rio de Janeiro, a gente acaba tentando, fica se vendo um pouco como estrangeiro. Ah, tá invadindo. Não tô invadindo o espaço. O Rio de Janeiro abraçou, que nem o Cristo ali. Quando eu entrei, eu já bati paó pra ele. Ô, meu senhor, me deixa entrar. E eu fui muito bem recebida Mas com esse projeto. ele recebe todo mundo, né? E aí, com o tempo, depois de 22 anos de Tecnomacumba, né? Eu resolvi ocupar um espaço que era do antigo bloco Escravos da Mauá, que eles encerraram. Sim. Que é ali do Valongo, daquela região ali da Pequena África, porque eu falei, nós precisamos manter essas estruturas ainda de ancestralidade aqui. E fiz a primeira vez, de forma independente, ainda estou fazendo, o bloco Tecnomacumba. Botei ele na avenida mesmo, a gente faz um cortejo que passa aquele pro Museu de Arte, né? Moderna, passa ali pela prainha, e é um monte de gente. Museu de Arte do Rio. Museu de Arte do Rio, obrigada. E é muita gente seguindo, muita gente que já me acompanha há muito tempo. E aí não deu mais pra parar. Eu já fiz 2 anos, agora eu vou pro 3º. E 26, como é que vai ser? Conta aí, dá uma palhinha pra gente. Vai ser um bloco com a minha banda Os Cavaleiros de Aruanda. Eu quero ver se eu consigo chamar algumas pessoas para participar. Mas eu tô fazendo o bloco ainda de forma independente, ainda não tenho uma estrutura de patrocínio ainda, não articulei ainda isso, mas eu acredito que ele vai se estruturar como o projeto se estruturou nesses 22 anos, e a gente tem que meter as caras e fazer. Quanto a isso, eu não tenho nenhum problema. Eu vou e faço. Atenção, patrocinadores. Estão esperando o quê? É isso mesmo. E além do bloco, o Tecnomacumba também virou uma exposição.
Ah, legal. A gente já tem mais de 20 quadros que... Tem um artista plástico que me acompanha desde o começo do projeto, é maranhense também, que ele ficou, a partir de 10 anos para cá, eu olhei para ele e falei, cara, vamos fazer o seguinte, começa a pintar durante o show. Aí ele, como assim? Eu digo, tu vai botar tua tela, eu vou começar a cantar e tu vai pintar cada show uma entidade, um orixá, E aí ele começou a cantar, durante os shows, ele vai pintando, escolhe hoje Yansan, amanhã Xangô, depois Oxalá. E com isso a gente tem mais de 20 quadros, a gente já fez essa exposição umas 2 vezes, a gente tem a ideia de continuar fazendo ela com esses quadros e... levando também o Tecnomacumba. Tem o projeto de ser um livro de fotografia, porque são muitas fotos nesses 20 anos. Um documentário. Isso aí. E daqui a pouco eu volto para continuar conversando com essa maravilhosa cantora e compositora Rita Benedito. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com a maravilhosa cantora e compositora Rita Benedito, uma maranhense que está ganhando hoje o título de Gente do Rio. Rita, seu novo single, Plenitude, sim, traz o respiro da natureza em meio ao caos contemporâneo. Como é que essa música dialoga com as suas próprias buscas de paz e de equilíbrio interior hoje? Olha, eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, né? Não só pelo fato de fazer o Tecnomacumba, mas, por exemplo, na pandemia, antes desse single, eu lancei um single chamado Amor Maior. Quando surgiu a pandemia, eu senti a necessidade de reverberar a energia de amor, assim, porque aquilo pegou a gente, né? Deixou todo mundo meio desestruturado. E eu lancei um single que chama Amor Maior, que é de um compositor maranhense, justamente para começar a vibrar essa energia que eu acho que a gente está muito distanciada dela de uma maneira geral. A energia, essa coisa da plenitude da vida, do amor mesmo, real à natureza, o sentimento de energia, de vibração, porque eu penso que o universo é pura energia, né? A gente vive no contexto de energia. Isso aqui tudo para mim é energia. Então acho que a gente tem que buscar reverberar essa energia. E a Plenitude é uma música do Gabriel Martins, que é filho do Vitor Martins, da gravadora antiga Velas, agora Caravelas, e ele me chamou justamente por isso, que ele achava que a minha voz tinha essa capacidade de transmitir a energia da plenitude. Uma palhinha da plenitude. Serra deságua em mim, rios de plenitude, cachoeira, mata verde, céu, sinto a liberdade. Serra deságua em mim, rios de plenitude, cachoeira, mata verde, céu, sinto a liberdade. Cara, só com essa voz já dá uma paz, assim, ó. Vou até encostar. Rita, com discos, turnês internacionais, Montreux, Grammy, parcerias, qual foi o momento em que você olhou para si mesmo e pensou, cheguei, conquistei os meus sonhos? 22 anos de Tecnomacumba, é um dos momentos que eu celebro, porque foi muita luta, né? Aliás, tudo que eu sempre fiz, assim, eu estava conversando com o meu produtor que está aqui com a gente, dizendo assim, que eu sempre tive muita convicção do que eu faço. E mesmo na época que eu estava em gravadoras, eu sempre fazia valer os quadros, né? Os discos. Eu quero assim, eu imagino assim, eu acho que essa música vai durar, eu acho que esse projeto vai reverberar por mais tempo, né? Eu sempre tive essa coisa da construção, da permanência, sabe? Eu ouvi muita música atemporal, os meus ídolos tocam até hoje e a gente celebra as canções que eles tocam. Então, são músicas que atravessam o tempo. Então, eu sempre tive essa preocupação, esse cuidado, né? Esse interesse em fazer uma música que eu posso ir, mas que ela fique. Vamos botar umas cartas aqui. Ai, que tudo! Eu amo cartas! Adoro. Vamos botar umas cartas aqui. Olha. Pode tirar uma e me entregar. Gente, eu amei.
Essa. Passa pra mim. Tô de bobe. O que você gosta de fazer no Rio de Janeiro quando você tá de bobeira? Praia. Qual praia? Olha, como eu moro em Copacabana, ali, eu vou pro Leme. Tem barraca cativa e tudo. Ah, é? Qual é? É a da Mônica e Assis, que bota uma música brasileira maravilhosa para eu ouvir. Eu fico lá horas e horas. Eu sei que tem praias lindas no Rio de Janeiro, várias, mas o meu cantinho do Leme é uma delícia. Mais uma. Mais uma carta? Sim. Gente, eu amei esse negócio. Da carta. Saudades da minha laje. Do que você tem nostalgia no Rio de Janeiro? Canecão, Thaís, falaste. O Canecão, inclusive, eu cantei no Canecão, porque eu cresci ouvindo o Canecão e as pessoas que cantavam no Canecão, e aquilo era o máximo do máximo. Eu digo assim, gente, será que um dia eu vou cantar no Canecão? Não é que cantei? E foi com a Tecnomacumba, gente. Botei a Tecnomacumba no Canecão. Como é que foi? Fantástico, lotado. Eu tive a participação de Ney Matogrosso, Alcione, minha colega maranhense. Sua conterrânea. A querida e amada Beth Carvalho. Maravilhosa. 3 também. poderosos dentro do Canecão cantando Tecnomacumba comigo. Olha. Ai, que saudade. Tomara que eles reabram Tá vendo? Tá vendo como é que tem nostalgia? Tem. Não, porque aquele canto ali era uma casa, ela era uma casa bar, né? Que é uma coisa muito peculiar do Rio de Janeiro, né? As casas de show tem a mesinha pra gente beber, esperar o show. E o Canecão, eu vi cada show ali que eu disse assim, inesquecível, eu não viria isso em outro lugar. E, infelizmente ela fechou e fechou por muito tempo e eu espero que agora... Vai reabrir, né? Tô sabendo. Estão dizendo que vai reabrir, tomara que role mesmo, né? Tomara que mantenha a magia do lugar, né? Porque tinha uma magia, mesmo com toda aquela estrutura que a gente sabia que às vezes o Canecão ficava às vezes a desejar ali naquelas... Mas, cara, tem aquele solo ali... Nada é perfeito, né? Todo lugar tem algum problema. Um solo sagrado ali, era uma energia que rolava muito grande, muito forte. Mais uma cartinha aí. Não, essa daqui. Fala sério, bicho. O que te causa indignação no Rio de Janeiro? Ai, cara, tem certeza vai me perguntar isso? Gente, essa violência desregrada, desmedida, descontrolada, esse falso interesse das autoridades de querer resolver e não resolver, essa situação de sufoco das comunidades, de colocar as comunidades numa situação absurda, de que são os protagonistas da própria violência que eles sofrem. Isso, para mim, é assustador. Eu fico muito triste de ver uma cidade linda como o Rio de Janeiro ter essa energia pairando sobre ela do descontrole total, a partir da violência, do desrespeito, do descaso, do descuido, que não é de agora, né? Agora nós vamos pro nosso momento Cadeira no Portão. Cadeira no Portão lá no Maranhão devia ter também, naquela noite quente de verão, pega a cadeira de praia, bota no portão e vai fazer o quê? Cantar. Não. Pra cantar também. Mas nem todo mundo pode, né, Rita? Eu tô falando isso porque lá no meu Maranhão. Meu Maranhão. Karaokê no portão não dá, não. Não, a gente cantava lá, né? Nós vamos falar das pessoas agora. Que não é mal. Caramba. Acho que não. Acho que não é mal, não. Clara Nunes. Deusa divina, poderosa, maravilhosa, referência para todos nós. Uma mulher guerreira que cantava sorrindo e que deixou um legado fantástico que inspira todas nós como cantoras hoje. Assim, maravilhosa, fantástica. Zé Cabaleiro. Eita, parceiro, irmão. Não, conta uma história de vocês lá. Conta um perrengue, uma história de vocês lá em São Paulo. Ah, olha, conheço o Zeca do Maranhão, né, gente? Antes de ser o baleiro, né? Porque você sabe por que ele virou baleiro? Não, porque ele comia muito doce na universidade, vivia com uma sacola de bala, e aí todo mundo dizia assim, olha o baleiro, porque ele vivia cheio de doce lá, né? E aí a gente se conheceu lá, começou a fazer música lá, depois eu fui para São Paulo, e aí eu convenci ele a vir para São Paulo. Então a gente vivenciou, a gente tem uma história muito grande de vida, assim, de luta, de cumplicidade, de criação. O Zeca produziu junto com o Mário Manga meu primeiro disco. Eu gravei só no primeiro disco 5 músicas do Zeca. Eu digo que eu sou a intérprete das canções dele. Hoje ele não se lembra direito disso, viu, Zeca?
deixa ele me ouvir. Mas é uma pessoa muito importante, muito especial na minha vida, na minha carreira, como artista, como amigo, como conterrâneo, que eu desejo sempre o melhor. Tereza Cristina, olha, você com essa história, você me despertou uma nostalgia. Você gravou com ela Meninas do Brasil. 3 meninas. A gente estava falando disso ainda há pouco. 3 Meninas do Brasil. Gente, é uma música que é da minha adolescência. Eu adorava essa música. Eu sentava na casa com uma amiga, sentava no chão da sala e a gente ficava ouvindo na vitrola aqueles discos de vinil. E eu pedia pra repetir toda hora. Eu só queria aquela música. A mãe, que eu não aguento mais. Não, eu adoro essa música. Vamos. E aí, quando eu falei, gente, mas assim, muita gente não via, assim, dando bola pra essa música. Aí, quando eu vi essa, eu falei, tinha caramba. um projeto, né? Me despertou aquela nostalgia. Olha a nostalgia. Meu caso é o mesmo teu, porque meu pai era violonista e ele sentava na porta de casa, por isso que eu dizia cantar. E disse, Rita, vem pra cá. E ele adorava essa música. 3 meninas do Brasil, 3 corações democratas, tem a moderna arquitetura e simpatia mulata. É uma letra fantástica de Moraes Moreira. Como 5 fosse um trio. Agora é todo como prato, desafio do espaço seresteiro da elétrica cultura. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um monumento da raça, pela graça da mistura, do seu corpo em movimento, as 3 graças do Brasil, tem a cor da formosura. Tereza, a história com Tereza é assim. Tereza sempre admirou meu canto, e principalmente uma música que eu gravei, que é Divino, que é parceria minha com o Zeca. Aí, vamos fazer alguma coisa junto, Rita. Eu digo, vamos fazer um projeto. Eu tava contando pro Júlio. Aí ela, mas digo, não pode ser de samba, porque tu já canta samba, vamos para outro lugar. Vamos fazer um trem das cores. A gente atravessa o Brasil inteiro cantando o Brasil. Aí a gente conversou, depois eu falei, não, vamos fazer um outro. 3 meninas do Brasil. Aí ela olhou para mim e disse assim, mas Rita, nós somos só 2. Eu digo, vamos arranjar outra. Aí ela se lembrou de Jussara Silveira, que é uma cantora dos anos 90, baiana mineira, que também a gente adora. Aí vamos fazer esse projeto. Aí a gente fez, a partir daí a gente começou um contato, eu chamei Jaime Ailen, o maestro Jaime Ailen, para fazer a direção musical, né? Lançamos pelo selo Quitanda de Maria Bethânia, na época, distribuído pela Biscoito Fina. E Tereza sempre me chamou a atenção, porque Tereza é excelente compositora. É excelente compositora. Maravilhosa. Ela é gente do Rio também. Ela é gente... essa é gente do Rio mesmo. Não, ela é gente do Rio porque já veio no programa. Só é gente do Rio quem é batizada aqui. Então, meu filho, ninguém vai poder dizer mais que eu não sou gente do Rio, tá bom? E aí a gente fez esse projeto, ficamos 2 anos, lançamos um CD, DVD, ficamos 2 anos em cartaz, agora conciliar a agenda para continuar, não deu, aí a gente acabou, fez 2 anos, encerrou, mas depois eu fui acompanhando a carreira de Tereza. Tereza vê aquela história da pandemia, né, que ela teve as lives maravilhosas. Eu participei de algumas e é uma mulher guerreira, cheia de axé e grande compositora, grande artista. Rita, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazerzão. Prazer todo meu, adorei. Conversar com você. Se desse, a gente ficava aqui até... Tá batizada como gente do Rio. Uhul! Minha prima, Rita Ribeiro, né? Porque eu também sou Ribeiro, então, né? Então, ó, minha prima, axé. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.